Imagine um mundo onde a morte espreita em cada esquina. Um mundo onde você acorda e descobre que seus vizinhos, seus amigos e até mesmo sua família foram levados por uma doença misteriosa durante a noite. As ruas estão desertas, o cheiro da morte impregna o ar e pilhas de corpos se acumulam nas esquinas. Médicos usam máscaras bizarras em formato de bico. Rezas e rituais são feitos em desespero, enquanto o medo e o caos se espalham mais rápido do que a própria doença. Um cenário de filme de terror, mas isso foi real. Estamos falando da peste negra, uma das pandemias mais devastadoras da história. A história da peste negra começa muito antes de ela chegar à Europa. Tudo indica que a doença teve origem nas estepes da Mongólia, onde uma bactéria chamada Yersinia pestis vivia em roedores selvagens. Essa bactéria já havia causado surtos menores ao longo da história, mas foi no século XIV que ela encontrou as condições perfeitas para se espalhar. O Império Mongol, conhecido por suas vastas conquistas, criou uma rede de comércio sem precedentes, ligando a Ásia, o Oriente Médio e a Europa. Esse sistema, chamado de Rota da Seda, facilitou a troca de mercadorias, cultura e doenças. Acredita-se que a peste tenha começado a se espalhar entre tribos nômades da Mongólia e da China. Relatos históricos indicam que, por volta de 1331, a doença já devastava algumas regiões do Império Chinês, matando milhões. Mas o verdadeiro caos começou quando a peste chegou ao Mar Negro. Em 1347, a cidade portuária de Cafa, atual Feodósia, na Crimeia, foi atacada pelos mongóis. O que ninguém esperava era que os próprios soldados mongóis estavam infectados. Em um ato macabro de guerra biológica, os invasores começaram a catapultar os cadáveres contaminados para dentro da cidade, espalhando a praga entre os habitantes. Comerciantes genoveses que estavam ali fugiram para a Europa, levando consigo um passageiro indesejado: ratos infectados com pulgas contaminadas. Esses navios seriam a porta de entrada da peste negra no continente europeu. Quando os primeiros navios infestados chegaram à Sicília, em 1347, o estrago já estava feito. Os marinheiros a bordo estavam cobertos de feridas negras, febris, vomitando sangue e agonizando até a morte. Em poucas semanas, a peste se espalhou pelas principais cidades portuárias do Mediterrâneo. Mas como ela se espalhou tão rápido? A resposta estava nas condições deploráveis da Europa medieval. As cidades eram sujas, com ruas cobertas de fezes e lixo. Ratos infestavam casas e mercados, e as pulgas transmissoras da bactéria tinham terreno fértil para se multiplicar. Além disso, as pessoas não faziam ideia do que estava acontecendo. Sem conhecimento sobre germes e infecções, acreditava-se que a peste era um castigo divino, uma punição pelos pecados da humanidade. A doença avançou como fogo em mato seco. França, Espanha, Inglaterra, Alemanha, nenhuma região escapou. Em pouco mais de 5 anos, a peste negra matou entre 75 e 200 milhões de pessoas, o equivalente a até 60% da população europeia da época. Os sintomas aterrorizantes da peste negra. Os sintomas da peste eram aterrorizantes. Tudo começava com febre alta, calafrios e dores musculares. Em seguida, apareciam inchaços enormes nas axilas, pescoço e virilha, chamados de bubões. Daí o nome peste bubônica. Esses bubões ficavam escuros, cheios de pus e extremamente doloridos. O paciente começava a vomitar sangue, delirar e, em muitos casos, morria em menos de 3 dias. Além da forma bubônica, havia outras 2 variações ainda mais letais. Peste septicêmica, quando a bactéria entrava na corrente sanguínea, causando hemorragias internas. Os pacientes morriam em poucas horas. Peste pneumônica, quando a infecção atingia os pulmões e se espalhava pelo ar, tornando-se extremamente contagiosa e quase sempre fatal. Sem remédios ou conhecimento médico adequado, as pessoas recorriam a métodos desesperados.
Alguns tentavam sangrias, cortando a pele para expulsar o veneno. Outros queimavam ervas em suas casas, acreditando que o ar ruim era o responsável. Médicos usavam máscaras em formato de bico recheadas de especiarias, achando que isso os protegeria. Nada funcionava. A peste negra não matou apenas pessoas, mas destruiu a estrutura social da Europa. Os ricos fugiam para o campo, enquanto os pobres eram deixados para morrer nas cidades. Muitos pais abandonavam seus filhos doentes por medo de se contaminar. Vilas inteiras desapareciam. A igreja, antes o grande pilar da sociedade medieval, foi fortemente abalada. Padres e monges morreram aos milhares tentando cuidar dos doentes. E a fé das pessoas começou a enfraquecer. Alguns passaram a acreditar que a peste era obra do demônio, enquanto outros se entregaram a movimentos fanáticos como os flagelantes, que se chicoteavam em público, acreditando que a autoflagelação traria o perdão divino. Além disso, a peste gerou um dos maiores surtos de violência da Idade Média. Em busca de culpados, grupos inteiros começaram a atacar judeus, leprosos e até estrangeiros, alegando que eles haviam envenenado os poços. Massacres aconteceram em diversas cidades e milhares foram mortos injustamente. Depois de quase uma década de horror, a peste negra começou a desaparecer. Isso aconteceu por vários motivos. Muitas pessoas morreram, reduzindo a população e, consequentemente, a transmissão. Algumas cidades impuseram quarentenas rígidas, como Veneza, que mantinha navios isolados por 40 dias antes de permitir o desembarque. Sobreviventes que contraíram a doença e não morreram, desenvolveram imunidade. A Europa nunca mais foi a mesma. A morte de milhões de trabalhadores forçou os senhores feudais a oferecerem melhores condições de trabalho. O poder da igreja diminuiu, abrindo caminho para novas ideias e, posteriormente, o Renascimento. A peste negra foi um dos momentos mais sombrios da história, mas também mudou o mundo para sempre. Hoje, entendemos melhor como doenças se espalham, e medidas como quarentena e higiene nasceram dessa época. Mas será que algo assim pode acontecer de novo? A resposta é sim, pandemias sempre voltam. A diferença é que, agora, temos a ciência ao nosso lado. Se gostou desse vídeo, já se inscreve no canal e compartilhe com seus amigos. Até a próxima!